começo as minhas palavras dizendo da minha alegria, desembargador Ricardo, desembargadora Cristina, de estar nesta casa e a este pretexto. Esta é uma casa que me traz muitas recordações caras ao coração, desde antes dela recepcionar a Escola da Magistratura, ao tempo que recepcionava ainda a Procuradoria-Geral do Estado. Aqui tive notícia da aprovação do meu marido no concurso da Procuradoria do Estado, que é sempre, né, faz parte das memórias afetivas. Aqui tive momentos marcantes, seja ainda enquanto PGE, seja já como Escola da Magistratura. A Escola da Magistratura, há um pouco mais de um ano atrás, nos auxiliou, desembargador, na recepção do Albi Sachs, que foi juiz da Corte Constitucional Sul-Africana, uma figura histórica importantíssima, e várias outras ocasiões em que a escola, muito mais do que cumprindo o seu papel, mas ciente da importância dela figurar como centro de inteligência e debate, portanto, aqui se tem desenvolvido com maestria essa missão institucional. De modo que é um momento muito alegre para mim de estar aqui presente num fórum que expressa também uma visão mais do que progressista, mas uma visão realista de parte do Poder Judiciário de quais sejam os desafios que esse século XXI lhe propõe. De modo que registro aqui a alegria de integrar essa iniciativa, a convite dos organizadores do fórum e do diretor. Registro também minha alegria de estar aqui, eventualmente, dividindo ideias com os integrantes desta mesa. Muito bem, o tema que me foi proposto tratar é o tema de políticas públicas, ações civis públicas e como isto interage ou se encontra no campo da judicialização da política, que é um fenômeno que nós todos bem conhecemos. Muito bem. O percurso da o nosso percurso proposto para hoje envolve, na verdade, 4 grandes estações, né? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre por que políticas públicas, em que termos o tema das políticas públicas surgiu, eclodiu como um tema relevante especificamente para nós do direito, né? Num segundo momento, vamos conversar um pouco sobre também por que civis públicas, né? Em que momento esta matéria também se apresentou como relevante. Vamos falar sobre o encontro desses dois elementos e como isto tensiona e tematiza o problema da judicialização da política. E, finalmente, fico feliz em dizer que vou trazer algumas observações ainda muito precoces, mas algumas observações sobre um tema que a desembargadora Cristina disse que é objeto da cogitação do fórum, que são as alterações introduzidas na lei de introdução às normas do... perfeito. Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, pela recém-aprovada lei 13.655, de modo que já trago um pouquinho essa matéria para a gente conversar. O que é políticas públicas? Em que momento, em que circunstância o tema das políticas públicas ingressou e invadiu, em especial, o nosso terreno do direito, né? Vamos, para isso, fazer um primeiro acordo semântico, quer dizer, quando me refiro a políticas públicas, estou me referindo a programas de ação estatal. Adotei um conceito muito simples, muito sumariado, mas que nos serve para essa primeira conversa, né? Bom, a razão instintiva que justifica uma cogitação sobre o problema das políticas públicas e por que ela ganha relevância para o direito vem do princípio da eficiência. Não resta dúvida, e é instintiva, essa é uma justificativa verdadeiramente instintiva, de que racionalizar os meios disponíveis diante das tarefas postas é alguma coisa que precisa acontecer para que se tenha eficiência. Todos nós fizemos isso hoje antes de sair de casa, né? Tem a reunião da EMERG, tem a sessão na Câmara, tem isso, tem aquilo. E aí, portanto, esta é a primeira justificativa para que a gente cogite
de políticas públicas. Mas esta racionalização dos meios disponíveis, ela se torna ainda mais relevante quando você tem uma pluralidade de demandas. E aí eu estou usando demanda no sentido vulgar, não estou aqui na EMERS, preciso explicitar isto, né? Demandas no sentido vulgar e não no sentido técnico. Se você tem um universo onde as demandas são plurais, você possivelmente terá a possibilidade de que elas compitam entre si, que haja um conflito entre diferentes postulações de diferentes grupos, né? Vamos pensar num exemplo muito comezinho. Nossa Constituição assegura, por exemplo, a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, do meio ambiente natural e do meio ambiente urbano. Quando a gente pensa numa metrópole com as características do Rio de Janeiro, a gente sabe perfeitamente bem que este conflito existe o tempo inteiro. Também com pluralidade de demandas, não é incomum que elas se relacionem de maneira complementar. Quando a gente pensa nas postulações relacionadas à garantia ao direito à educação, a gente pensa na política pública mais conhecida que se desenvolveu nessa matéria, que foi o Fundef, depois sucedido pelo Fundeb no seu segundo ciclo de maturação, mas a gente bem sabe que o foco na educação básica está tematizando agora a necessidade do foco na educação de segundo segmento, né? Na verdade, temos um gap, porque temos política pública para o primeiro segmento, com o Fundef e Fundeb, temos política pública para o nível superior, com as ações afirmativas, e temos um gap de política pública no meio do caminho, né, no que toca ao segundo segmento. De modo que pluralidade de demandas provoca também a necessidade de cogitar-se de política pública. Um terceiro elemento que trouxe o tema das políticas públicas à boca de cena, por assim dizer, é o alongamento do perfil temporal das possíveis intervenções humanas, né? O desenvolvimento tecnológico cada vez mais permite que a gente interfira em todo tipo de relação, e isto gere efeitos para muito tempo, e aí, portanto, a nossa capacidade de prognose tem que ser mais ampla, né? Temos que formular um exercício de prospectiva em vários âmbitos. Um exemplo clássico disso também são as intervenções no âmbito ambiental, né? Para a gente não ficar no clima local, mas se a gente pensar, por exemplo, na hidrelétrica de Três Gargantas, na China, né? Uma intervenção profundíssima, né? Em cursos de rio importantíssimos, com grandes implicações para o futuro, que a gente não tem sequer capacidade hoje ainda de meditar sobre elas, né? Vamos pensar num exemplo mais local. Há pouco tempo atrás eu via numa reportagem de TV a notícia de que já era viável a fertilização, o tratamento para fertilização de mulheres com idade avançada, né? E aí a notícia envolvia uma pessoa com 60 e poucos anos que concebera e dera à luz ao seu filho fruto de um procedimento de intervenção assistida, né? E aí uma das questões que se dizia é qual será as consequências de uma gestação concebida num ambiente que não é o ambiente naturalmente pensado para o desenvolvimento de uma criança, né? Então essa nossa capacidade de intervenção gera também essa reflexão sobre políticas públicas. E finalmente um último elemento que atrai muito essa reflexão é a diversificação de estratégias que se põe hoje para a administração pública, né? Fico pensando aos tempos que eu andava pelo corredor da UERJ, tinha aula com o professor Caio Tácito, desembargador Cláudio. Nós tínhamos lá 3 ou 4 modalidades contratuais, né? As coisas eram muito mais simples, doutor Flávio, não é verdade? A administração não tem vontade, só pode fazer o que está na lei. Ótimo, né? Bons tempos. Agora não, o princípio da juridicidade, a discricionariedade técnica, a proporcionalidade, etc. Então nós hoje temos uma diversidade de ferramentas oferecidas para a administração, todas elas igualmente válidas, né? Fico sempre pensando no exemplo clássico da gestão do Maracanã, né? O que você pode fazer com o estádio de futebol? Você pode gerir através da administração direta, você pode ter uma entidade da administração indireta gerindo, você pode pensar no modelo negocial, uma parceria público-privada, várias alternativas. Isso me lembra sempre uma classificação que o professor Carlos Ari Sandfeld usa, que eu acho muito feliz, diz ele, olha, a gente no passado pensava só na administração do CLIPS,
DIPS, era aquela administração, né, da Lei 8666, mas no passado era o Decreto-Lei 2300, né? Então, enfim, estão todos os carimbos presentes, todos os elementos formais, mas dizia ele, agora nós temos também a administração dos negócios, em que a administração é gestora e executora de uma modalidade negocial distinta. E eu me atrevo a somar as duas indicações do professor Carlos Ari. Nós temos também esse terreno pouco explorado ainda, que é a administração do fomento. Qual o papel da administração pública na indução de comportamentos, e não na perspectiva do fomento tributário, né? Mas a indução de comportamentos sociais. Há pouco tempo atrás orientava uma aluna no doutorado que explorava a possibilidade de fomento estatal para a inclusão de pessoas com deficiências nas escolas privadas, né? Ao argumento de que, não obstante a pronúncia do Supremo Tribunal Federal de que o preceito da Lei Brasileira de Inclusão, que assim o determina, seja constitucional, eu, diretora de escola, que assisti a sessão do Supremo no YouTube e me convenci dos argumentos do ministro Fachin sobre a importância da inclusão, não sei como é que eu faço isso no meu coleginho, né? Se eu posso transformar o meu colégio num colégio especializado em crianças com Down, você centro de referência para atendimento de Down, mas deficiente visual eu não recebo, né? Isto é possível? Qual o papel que o Estado possa ter no fomento de boas práticas nesse tipo de universo, né? Então, esse é o cenário de complexidade que tematiza o problema das políticas públicas, por isso que ela saiu do terreno da administração pública enquanto ciência autônoma e veio para o terreno do direito. Muito bem, também para a gente lembrar, né, por que ações civis públicas? E aí a gente tem uma perspectiva de tempo mais para trás, às vezes ajuda, porque há muita gente que pensa que as ações civis públicas vieram com a Constituição de 88, mas elas vêm mais de trás, né? Me lembro claramente, logo quando da edição da Lei das Ações Civis Públicas em 85, uma atividade que houve... enfim, aqui no centro veio a professora Ada Grinova, enfim, todos os autores para a gente debater. E por que essa figura das ações civis públicas se mostrou relevante? Primeiro porque ela empreendeu lá atrás o reconhecimento da categoria jurídica dos direitos coletivos, que era alguma coisa que a gente não tinha formalmente posta no nosso universo. E reconhecer a categoria jurídica dos direitos coletivos era importante para a gente permitir, para a gente ter instrumental, inclusive, para empreender a análise macro, né, de como você lida com instrumentos, com direitos de natureza coletiva. Porque se a gente for pensar no próprio conceito dos direitos de natureza coletiva, quer dizer, se eles não são a soma dos direitos individuais, se eles são uma síntese que transcende a minha perspectiva de um direito individual, eles não podem ser adequadamente protegidos e examinados, senão através de uma visão macro, né? E aí, na verdade, atrair a possibilidade de uma visão macro é relevante também, porque é preciso a gente entender que a escolha administrativa que favorece a visão macro pode, por vezes, compreender trade-offs, né, que você só reconhece como possíveis quando você tem a perspectiva da visão macro, né? Então, esta era uma das razões pelas quais se via necessário, na época, a criação de um instrumento próprio para a análise deste tipo de direito coletivo. Mas nós tivemos esse quadro profundamente modificado pela Constituição de 88, com esta identificação entre civil pública e âmbito de atuação do Ministério Público, né? E aí esse desenho inicial se perde um pouco, se descaracteriza um pouco, e isso avança agora com a legitimidade estendida também à Defensoria Pública Geral do Estado. Finalmente, por que judicializar? Quer dizer, o que levou a este quadro de judicialização da política, né? Bom, o nosso texto de 88, ele era um texto do constitucionalismo transformador. Quer dizer, a ideia da Constituição de 88 era promover transformações na sociedade por intermédio da deliberação política. Diferentemente do que aconteceu com outros estados por todo o mundo, o nosso fenômeno de exclusão não era um fenômeno de exclusão étnico ou segmentado por alguma outra razão que não a exclusão social.
Então, o grande desafio que a Constituição de 88 pretendeu responder foi a exclusão social. Isto veio materializado nos Objetivos Fundamentais da República, no nosso elenco de direitos fundamentais, e a Constituição de 88 apostou muito no exercício do jogo político ordinário como o meio de desenvolvimento desse projeto de transformação. E é natural que ela apostasse no exercício do jogo político ordinário, porque se você está construindo uma nova ordem democrática, não dá para construí-la sob o pressuposto da desconfiança, né, do legislativo. Né? A Constituição apostava na normalidade democrática, por isso apostou no desenvolvimento dessa pauta de transformação através do parlamento. Mas, de outro lado, como cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, o Constituinte também tinha em perspectiva que o jogo político pudesse, de alguma maneira, se obstruir. Né? E aí, portanto, continha uma resposta institucional via, lato sensu, os sistemas de controle. E aí pensemos as instituições de contrapoder, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia de Estado, Tribunais de Contas e, sem sombra de dúvida, a instituição máxima incumbida do poder, que é do controle do poder, perdão, que é o poder judiciário. Bom, um outro elemento que levou e que, portanto, empurrou a judicialização, foi a extensão da lógica contramajoritária, sempre apontada como a justificativa principal para a jurisdição constitucional, extensão da lógica contramajoritária para alcançar todos os conflitos que envolvessem também direito fundamental. De vez que o desprestígio e inefetividade de direitos fundamentais podia estar relacionado a um mau uso, a um mau exercício da lógica majoritária, e era preciso que os mecanismos institucionais de controle do poder, notadamente o judiciário, reconduzissem isso ao seu padrão de normalidade. E aí a gente lembra do título do famoso livro em matéria de direitos fundamentais, que é Direitos Fundamentais como Trunfo contra a Maioria, Trunfos contra a Maioria. Né? Agora, finalmente, há um outro elemento que certamente é um elemento mais de caráter político, que está no pano de fundo do fenômeno da judicialização, que é a figura do burden of inertia, do ônus da decisão. Quem trabalha essa figura de maneira muito interessante é a Rosalind Dixon, e a Rosalind Dixon diz, olha, a inação do poder legislativo ela pode se dever a duas razões principais. Uma são os pontos cegos, o legislativo não percebe que tenha o dever de atuar naquela matéria. E nós talvez tenhamos tido isso por ocasião da promulgação da Constituição de 88, porque o fenômeno da recepção nem sempre é um fenômeno tão simples da gente reconhecer, e a filtragem constitucional também nem sempre é tão simples de se exercer. Mas o segundo elemento que determina a inércia do legislativo é o ônus da inércia, que é um cálculo político que o legislativo naturalmente faz. Nós temos uma matéria que a Constituição diz que eu tenho que deliberar. Eu, legislativo, tenho duas alternativas. Eu posso deliberar e isso terá um custo para mim. Ou eu posso não deliberar. Né? E aí onde está o custo maior? Vamos a um exemplo muito conhecido, regulamentação do direito de greve de servidores públicos. Está lá no texto constitucional desde a sua origem, né? Desde 88. Nunca foi objeto da regulamentação. Me lembro claramente que quando o Supremo Tribunal Federal empreendeu a sua mudança de orientação em sede de MI para estabelecer os critérios jurídicos para viabilizar o exercício do direito de greve, vários parlamentares foram à imprensa verberar contra a indevida invasão do Poder Judiciário no campo de deliberação do legislador. Mas eu não tenho notícia, pelo menos até ontem, hoje não li os jornais, mas não tenho notícia, pelo menos até ontem, de que o Legislativo tenha, afinal, recuperado o seu espaço de deliberação. Né? Por quê? Porque essa é uma matéria em que, claramente, o ônus da deliberação é muito mais alto do que o ônus da inércia. Né? Então, deixemos de deliberar, o judiciário que diga o que tiver que dizer, e todas as coisas desagradáveis, quem está dizendo é o judiciário. Pode cortar o ponto? Né? O judiciário tem que dizer se pode cortar o ponto. Né? Tem que manter um mínimo de serviços funcionando? O judiciário está tendo que dizer se tem que manter um mínimo de serviços funcionando. E ao legislativo sempre restará a possibilidade de dizer, olha, não era isso que eu queria, mas o juiz disse. Né? Então, este fenômeno do burden of inertia, sem sombra de dúvida, é a grande explicação
para a não solução de muitos dos problemas que acabam descambando em judicialização, naquilo que a gente chama de judicialização da política, né? No campo dos direitos fundamentais, eu, por exemplo, atuo especificamente em matéria de proteção à moradia. Esse é um campo claramente em que a questão do burden of inertia se põe. É uma matéria delicadíssima de você regulamentar, dificílima de implementar, então é muito melhor você não regular e deixar que o juiz, no caso a caso, atue. Então, este é o quadro que levou a que esses fenômenos se encontrassem. Há alguns desvios no percurso disso tudo, né? Quer dizer, alguns elementos que geraram a pressão que a gente intuitivamente percebe quando atua nessas áreas. Primeiro desvio, a dinâmica que é própria da realidade administrativa. Eu costumo dizer que a primeira porta onde o problema bate é a porta da administração. Porque as coisas acontecem no mundo da vida e elas se põem primeiro perante a administração pública. Vamos a um exemplo que já não é tão recente assim, mas que foi bem emblemático, que é Uber, né? Quando a tecnologia permitiu o desenvolvimento desse tipo de aplicativo, isso começou a acontecer, a primeira porta onde isso bateu foi na administração. Tem que ter permissão? Não tem que ter permissão? Qual é o nível de regulação disso aqui e tal? Vamos a um exemplo aproximado e mais recente, que baterá às nossas portas, administração e judiciário, em breve. Uso de mecanismos de inteligência artificial, né? Esta é a palavra do momento, inteligência artificial em vários equipamentos. Já temos carro que se conduz por mecanismos de inteligência artificial e já tivemos um carro atropelando uma pessoa nos Estados Unidos, né? Estava atravessando fora da faixa. Sim, né? Mas aí nós temos, veja só que interessante, um problema sério envolvido nisso, que é qual é a lógica por trás do algoritmo, porque me lembro daquelas aulas do Michael Sandel, né, sobre o exemplo clássico do carrinho, né? Tá, você pode desviar o carrinho e ele vai matar uma pessoa ou 5 pessoas. O que você faz? Você mata 5 ou mata uma? Né? Isto você terá que dizer ao algoritmo do carro movido por inteligência artificial. O que você faz? Você mata 3 pessoas ou mata o motorista? Né? Se o algoritmo for utilitarista, ele dirá, mata o motorista. Agora, qual o motorista que vai querer comprar um carro de inteligência artificial cujo algoritmo diz, mate o motorista? Né? Mas, enfim, estes problemas se porão em algum momento para a administração. Como é que eu licencio, né, um carro conduzido por mecanismo de algoritmo de inteligência artificial? Aquele que não tem carteira de habilitação, portanto, ele não pode dirigir, pode ser transportado num carro que é dirigido por um mecanismo de inteligência artificial. Essas coisas vão aparecer em brevíssimo espaço de tempo, muito mais breve do que a gente gostaria de pensar, né? Então, nós temos esse problema, né, da dinâmica que é inerente à administração, é a primeira porta onde o problema sempre bate, e isto gera o seguinte consequência, né? Se o problema bate a porta e a administração tem que dar resposta, a resposta que ela dá tem algo de experimentalismo. E não pode ser diferente, né? Porque ela tem que dar a resposta imediata. Ela não pode dizer, peraí que eu estou pensando, porque a realidade está acontecendo, né? Tem algo de experimentalismo, vamos ver se esta solução é boa. Isto pode se confirmar ou não, eventualmente a gente aplica a solução inicial e verifica que ela não é boa, que ela tem um resultado não antevisto, né? E também a resposta que a administração dá inicialmente, dá a partir de um cenário de conhecimento parcial, né? Com os dados que eu tenho até agora, né, a resposta que eu posso dar é esta, né? Então, muitas vezes, a decisão da administração, ela não é presidida por um pensar de política pública no sentido mais estrito que a gente aprende quando a gente estuda política pública na ciência da administração, porque não dá tempo, né? Porque também o processo de formação da política pública é muito retroalimentado pela sua implementação. Tentei, isso deu problema, vamos embora, vamos voltar. Pensem no exemplo que eu já dei de Fundef e Fundeb. Fundef, originalmente, não admitia que os recursos fossem utilizados para o pagamento de quadro de apoio da educação.
O Fundeb já permite isso, porque é lógico, a escola não pode funcionar só com o professor, ela tem que ter a merendeira, tem que ter nem sei como é que chama, antigamente era o... Eu ia usar uma expressão muito antiga, desembargador. Eu ia dizer bedel, mas acho que não pode, né, dizer, mas... Inspetor de alunos, o inspetor de alunos. Ai, cara, socorreu, servei. Não, é porque eu me lembro só do inspetor, né, o cara que ficava, acabou o recreio, volta para a sala, né? Mas a escola não pode funcionar sem um inspetor de alunos, então a política vai se aprimorando, o primeiro ciclo permite você aprender, ela vai se aprimorando. Então, esta é próprio da política pública, essa dinâmica. Agora, a administração pública é chamada a operar muito a partir da lógica do direito, e a lógica do direito é a lógica da estática, né? Segurança jurídica, preclusão, coisa julgada, né? Coisa soberanamente julgada, mais estático do que isso, impossível, né? Então, há um atrito, né? Quando a instituição de controle, qualquer que seja, é chamada a fazer esta verificação, ela tem dificuldade em entender esse experimentalismo, essa dinâmica, esse conhecimento parcial, né? E aí a reconfiguração que a administração eventualmente empreende a uma ação que ela tinha originalmente desenvolvido soa como erro. Você está fazendo diferente porque você errou. Não é necessariamente porque eu errei. Aquela era a decisão provisória, né? Vou me permitir fazer analogia. É como dar antecipação de tutela e depois reconsiderar. Quer dizer, com os elementos que eu tinha naquele momento, deferir ou indeferir. E depois, aprofundado o conhecimento, cheguei à conclusão de que eu tenho que revogar. Ou se eu indeferir, eu tenho que deferir, né? Então, fato é que quando entra a figura do controle, a instância do controle, a administração, por vezes, é controlada a partir também de uma dinâmica ou de um momento no tempo que é posterior. Então, a administração, decidi no calor do problema, as condições de decisão são uma. Vem a instância controladora e decide 2 ou 3 anos depois, ou investiga 2 ou 3 anos depois. As circunstâncias são outras, né? Alguma coisa que se apresentava como ameaça não se configura como ameaça, realmente não o era, ou alguma coisa que não passou pela nossa esfera de cogitação se apresenta. Então, o horizonte de compreensão é outro, né? E isto tudo acaba levando a uma certa opacidade na ação administrativa. Isso a gente tem que reconhecer mesmo, né? A administração pública muitas vezes não declina a sua racionalidade, né? Ela tem uma racionalidade que presidiu as suas escolhas, mas ela tem enorme dificuldade de declinar aquilo. Quem já foi agente público já experimentou isso. Conversa com o seu funcionário, para qualquer coisa, e diz assim, agora você bota isso no processo. Doutora, bota no processo. Essa é uma vivência muito da gente que é da administração pública, né? No judiciário certamente não, porque tudo o que não está no processo não existe. Mas na administração pública não é assim, né? Bota no processo. Tem certeza? A senhora não quer botar? A senhora é procuradora, põe a senhora no processo, será mais tranquilo, né? Mais bonito, procurador, né? Então a administração pública tem dificuldade para declinar a sua racionalidade, por conta dessas circunstâncias todas que eu já mencionei e de outras. Por exemplo, a administração age muito por força de conhecimento tácito, né? E isto o judiciário já há de ter experimentado também, né? A gente chega em algum momento e diz assim, por que a gente organiza os encontros dessa maneira? Doutora, isto é assim desde o tempo do desembargador Cavalieri, né? Aí, nossa, então se era, né? Conhecimento tácito, era assim, né? Ok, mas os tempos são outros. Esta podia ser a boa resposta para aquele tempo, mas os tempos são outros. Mas a administração age neste impulso, nesse conhecimento tácito. Ela tem receio de declinar a sua racionalidade parcial e ser censurada, né? E muitas vezes também ela vai aprendendo no dia a dia e ela não consegue trazer essas informações com a mesma dinâmica. Vejam os senhores o que tem saído de notícias relacionadas a esse infeliz episódio do desabamento do prédio em São Paulo, né? Cada dia que a gente lê o jornal, a gente aprende um possível desvio do sistema, né? Eu mesma que atuo especificamente, exclusivamente nessa área,
não sabia, por exemplo, li a notícia de que lá o responsável pela ocupação poderia estar acompanhando as pessoas que recebiam o benefício pago pela prefeitura para receber no banco e ali já cobrar a parcela dele, né? Olha que não é autoexecutoria, e não é da administração, né? Veja que eu já, em 30 anos de advocacia pública, eu já vi um bocado de coisa, mas a minha capacidade de imaginação não chegava a tanto, né? Do cara acompanhar a pessoa no banco para já cobrar a taxa dele ali, né? Então, essas coisas acontecem ao longo do tempo e a administração vai aprendendo e ela não consegue traduzir essa dinâmica com a velocidade que seria de se desejar. Desvios no campo das ações coletivas, a descaracterização do caráter coletivo, como eu já disse, isso agora veio de ser chancelado com essa decisão recente em recurso repetitivo, reconhecendo que ao Ministério Público é dado o manejo da civil pública para todo e qualquer direito indisponível. A hipótese em concreto era direito à saúde, mas a gente pode imaginar que isso seja extensível para quase todo o direito fundamental, porque se é direito fundamental é indisponível, e se é indisponível pode ser manejado por civil pública. Então a gente pode imaginar num espaço de tempo aí que não se sabe qual seja, mas uma ampliação muito maior ainda no manejo de civis públicas que a rigor não cuidam de temas de interesses coletivos, né? Um outro desvio que o manejo das civis públicas tem apresentado é uma preferência pela discussão em relação à ação estatal, isoladamente considerada, e não a política pública, né? Então, ao invés de você dialogar com qual seja a estratégia que a administração criou para um determinado tema, você dialoga com ação estatal específica. Vamos a um exemplo no Supremo Tribunal Federal, a decisão envolvendo o tema da alegação de reserva do possível em reformas de estabelecimento penitenciário, recurso extraordinário com repercussão geral da relatoria do ministro Lewandowski, 592581, né? Ali o que se examinava era o problema de um presídio em um estado, né? E aí, a partir do controle de uma ação específica, você extrai uma afirmação que não tem efeitos vinculantes no sentido técnico, mas que tem uma força persuasória particular, que é a tese da repercussão geral, né? E é curioso ver que nesse tema nós temos isso, mas ao mesmo tempo nós temos a ADPF 347, que pretende, 347, se a memória não me trai, do sistema prisional, que pretenderia a análise do tema na perspectiva macro, né? Mas a gente tem esse desvio para a ação estatal localizada. E o último desvio, sobre o qual eu queria chamar a atenção dos senhores, é que essa opção pela crítica da ação estatal e não da estratégia estatal, ela leva a um predomínio da visão binária. Ou eu aprovo aquela ação estatal específica, ou eu desaprovo, né? É válida ou é inválida. Ou então, mais recentemente, eu expresso o meu desaprovo, né? A administração escolheu mal, e formula um pedido indeterminado. Então, é de vir todas as providências necessárias a corrigir a má escolha da administração, né? Esta tem sido uma estratégia utilizada mais recentemente, que me parece uma estratégia de muito conforto, né? Assim, a administração, você fez mal e você tem que fazer aquilo que o juiz disser, porque o pedido que é formulado é um pedido de cariz indeterminada, né? Bom, e como esse quadro de desvios reflete no fenômeno da judicialização? Primeiro, esse quadro de desvios leva a que as políticas públicas não sejam o referencial do debate. Se o que se discute é a ação e não o plano, você não tem esta visão de conjunto. Eu teria muitos exemplos para dar em que isto se caracterizou. Eu vou dar um só, que é muito conhecido, que foram as civis públicas envolvendo as chuvas de 2010, que foram em 127, né? Cuja inicial é exatamente igual, a discussão é exatamente igual, mas são 127 demandas, porque uma para cada comunidade. E é natural que 127 provocações gerem reações com algum grau de diferenciação, isso é natural. E fato é que qual é a leitura que pode fazer a administração de uma quantidade de inputs dessa? Quer dizer, qual é a resposta que se deu, então, para a minha administração? Onde eu errei, onde eu acertei, né? Isto prejudica o aprendizado possível nessa matéria. O segundo efeito patológico é que censura a política pública sem a sua análise. Não, esta política pública é ruim.
É ruim porque veja os efeitos dela, né? Então, sem conhecer a escolha da administração, isto é, em alguma medida, transferir a discricionariedade da administração para o controlador. Né? Então, eu posso dizer que esta política pública não é boa porque não é boa. Né? E aí transfiro essa escolha primeiro para mim, controlador, porque eu passo a ter a possibilidade de dizer que ela é ruim, e depois eu transfiro ela, em última análise, para o judiciário. Ó, judiciário, você que dirá se ela é ruim mesmo e, afinal, qual é a política que é boa. E isso é muito formulado a partir de juízos subjetivos, que me parece que não é aquilo que se espera da atuação do órgão de controle. Me lembro, Flávio, do nosso querido Diogo Figueiredo falando lá no auditório da PGE, no congresso da ERJ, que os valores constitucionais são aquilo que nos une. Né? E aí, portanto, é importante que o conteúdo deles sejam coletivamente construído. Né? Senão ele não terá a condição de nos unir. Se cada um ver nos valores constitucionais, buscar nos valores constitucionais exclusivamente a sua visão pessoal, eles jamais terão o condão de nos unir. Então, esse desvio de percurso que levou o exercício do controle nas políticas públicas, né, antes de judicializar, levou esse controle à formulação de juízos subjetivos, eu acho que ele é um equívoco e ele tem pouco condão de materializar o processo de transformação. E esta indeterminação, ela dificulta sobremaneira o exercício da jurisdição. Porque você não consegue identificar o que é que se está discutindo, né? A demanda é proposta sem muita clareza do que se está discutindo. Nós temos o risco do título judicial indeterminado, e o título judicial indeterminado é a morte, né? Porque quando chega na fase da execução, o que se faz com aquele título? Né? E aí isto gera um risco seríssimo que é do caráter quase que retórico da decisão. Porque ela afirma, proclama, mas não transforma. Porque ela é de tal forma melíflua que né, ela não consegue empreender a mudança que seria de se desejar. Eu venho trabalhando já de algum tempo a ideia da deferência para com a ação administrativa antecedida do dever de planejamento como um parâmetro de controle. Existe material já produzido, escrito, palestras lá no meu canal do YouTube, Vanice Vale, quem procurar encontra, ou na minha página do academia.edu, onde eu venho suscitando essa ideia, né, porque me parece que ela é um caminho para uma objetivação do controle. Deferência em que sentido? Não a deferência no sentido americano, a que blinda contra o controle. Deferência compreendendo 3 componentes. Quer dizer, o primeiro componente da deferência é que a escolha administrativa tem que ser conhecida. Então, se há uma provocação ao controle judicial de políticas públicas, o primeiro passo tem que ser conhecer a política pública existente sobre a matéria. Segundo componente da deferência será saber se a política pública como desenhada está sendo aplicada, porque a administração também, por vezes, desenha a política pública, mas não a implementa como desenhou. Né? Então, esse é um elemento de cogitação importante. E terceiro componente da deferência, e esse me parece particularmente próximo ao dilema do judiciário, é que o exercício da crítica à escolha administrativa tem que se manter numa relação dialética com as razões da administração. Porque hoje a percepção que a gente tem é de que se instaurou aquilo que o pessoal da área de pedagogia chama de monólogo coletivo. Né? Monólogo coletivo é um estágio do desenvolvimento das crianças, quando elas estão ali pelos 2, 3 anos, né? Em que todas elas falam, né? Nenhuma está ouvindo a outra, e isso não as perturba de maneira alguma, porque, na verdade, elas não querem este exercício da troca, elas estão simplesmente verbalizando. Então, penso que o tema chega ao judiciário muitas vezes num exercício de monólogo coletivo, né? Porque a administração terá lá suas razões, o controlador tem outras que ele declina ou não declina, dialogam ou não dialogam com as razões da administração, e tudo fica transferido para as costas do judiciário. Né? Então, tenho trabalhado esse tema da deferência e quero crer, já caminhando
apresentando minhas conclusões, minhas considerações finais, quero crer que essa ideia da deferência, ou esse movimento, ele foi bastante impulsionado pela nossa Lei 13.655, agora de 18, que introduziu normas relacionadas à aplicação do direito público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Né? Esta é uma alteração normativa, como muitas que têm acontecido no Brasil, que veio à luz numa espécie de clima de jogo de futebol, né? Os dois times, quem vai ganhar, né? E sempre me preocupa muito a narrativa que se construa em torno das coisas, né? Então, houve um primeiro momento de uma narrativa muito negativa em relação à Lei 13.655. Vai acabar com a Lava Jato. O mais novo instrumento de retórica, né, na construção das narrativas é isso. Isso é pró-Lava Jato, isso é contra a Lava Jato. Aí, seja qual for o seu time nessa matéria, né, isso tem uma força retórica importante. Mas eu acho que se a gente fizer uma aproximação dessa lei com um pouco menos de paixão, e deixar a paixão para a Copa da Rússia, que está se aproximando, né? Se a gente se aproximar dela com um pouco menos de paixão, a gente vai ver que ela, acima de tudo, prestigia a racionalidade de todos os agentes. Né? A racionalidade do administrador, a racionalidade do controlador e a racionalidade do judiciário. O judiciário foi o que teve menos novidade nisso. Né? Quando a lei diz, olha, tem que declinar as razões e tal, novidade nenhuma. Já estava no CPC de 15, antes disso já estava no CPC de 73. Para o judiciário não houve substantiva mudança no que diz respeito à formulação da decisão dele, mas há substantiva mudança do que ele pode exigir em relação a quem atuou e decidiu antes. E isto me parece muito importante. Vejam a preocupação que a Lei 13.655 tem em relação ao tema da análise das consequências, né? O administrador e o controlador têm que empreender a análise das consequências práticas, administrativas e jurídicas. Isto contribui muito para racionalizar o desenho da ação estatal, né? Se políticas públicas vêm num contexto de racionalizar os meios, racionalizar os esforços, faz sentido que a administração seja chamada a declinar qual foi o exercício de racionalidade que ela desenvolveu ali, né? De outro lado, a exigência dessa racionalidade também do controlador, também daquele que vai censurar a atuação da administração pública, restaura um princípio de responsabilidade desse que é o controlador, né? Porque instaurou-se uma certa cultura de que a paralisação da ação administrativa é em si um bem. E isso não é necessariamente verdade, né? Paralisar a ação administrativa não é... que bom, paralisei. Não, por vezes paralisar a ação administrativa pode ter consequências muito nefastas, né? Então é preciso que aquele que se apresenta ao judiciário para pedir isto, diga e demonstre, olha, eu tive em conta, né? E ainda assim entendo que a hipótese é de paralisar. Portanto, essa exigência que a lei faz de apresentação da racionalidade me parece muito útil para que a gente tenha restaurado essa lógica de responsabilidade no exercício do controle. E mais, você passa a ter uma chamada para o exercício do controle que é mais objetiva, né? Não é simplesmente, olha, essa ação da administração é inefetiva, né? Isto passa a dialogar expressamente com as razões que a própria administração apresentou, né? Então, a discricionariedade da administração fica preservada, mas ela tem que apresentar as suas razões, né? A possibilidade de controle fica preservada, mas o controlador tem que apresentar as suas razões de censura. E aí, o controle judicial vai ficar fortemente enriquecido porque ele vai se construir a partir desta dialética de racionalidades, né? Aí você vai ter o julgador atuando à vista deste conjunto de argumentos, conjunto de racionalidades que deve dialogar entre si. Aí sim, você tem uma questão posta adequadamente ao exercício do controle judicial, né?
E aí, uma eventual intervenção judicial nesta matéria não tem ou terá grandemente enfraquecido o argumento de uma atuação substitutiva, indevidamente substitutiva. Porque esta é a crítica que muitas vezes se faz à intervenção judicial em políticas públicas, né? O judiciário está se substituindo ao administrador sem o conhecimento das razões que levaram a administração a intervir. Nesta modelagem nova, em que se exige o declínio da racionalidade, você já tem o conhecimento das razões da administração, você tem o conhecimento da crítica e a construção da solução judicializada se dá a partir desta dialética. E com isso você reforça, inclusive, o controle judicial. Porque aí amanhã ou depois, por que o juiz decidiu assim? Porque ele tinha estes argumentos, aqueles argumentos, todos devidamente trazidos à apreciação. E mesmo o agente controlador, ele poderá, a partir da decisão judicial, verificar, olha, isto que eu julgar, esta característica do agir da administração, que eu julgava que era censurável, por exemplo, algum grau de experimentalismo, eu julgava que era censurável, né? Isto foi informado pela administração, que ela agiu assim, com algum grau de experimentalismo, eu critiquei, disse que isso era censurável, e o judiciário disse, olha, para a resposta imediata, nas circunstâncias X, Y, Z, o experimentalismo é possível. Eu, controlador, já tenho este input informacional para continuar exercendo a minha atividade de controle a partir dessa premissa. Não, olha, não basta eu dizer, é ruim porque é experimentalista, porque o judiciário já disse que em algumas circunstâncias o experimentalismo pode ser admitido, né? Bom, é claro que isto é uma mudança profunda, como eu disse, não no modo de atuação do judiciário, que já está mais familiarizado a isto, mas uma mudança profunda no modo de atuação da administração e do controlador. E é aí que me volto ao tema da importância da construção da narrativa, né? Essa lei tem que ser vista como uma oportunidade para o aprimoramento do exercício da função controle. E aí é importante que a gente construa a narrativa da oportunidade e não a narrativa do quero deixar o administrador sem limite nenhum, quero manietar o controle, né? Há um artigo que saiu a propósito dessa lei que chamava a lei da empatia, porque num dado momento diz que ela tem que considerar as dificuldades do administrador e tal. E acho que este é um elemento que tem que entrar no nosso imaginário como alguma coisa real, né? Também há uma certa narrativa de que considerar a dificuldade do administrador é quebrar a juridicidade. Que absurdo! Vou considerar a dificuldade do administrador, então rasguei a Constituição. Não, ninguém disse isso, nem a lei, né? A lei diz que tem que considerar que existem dificuldades reais e harmonizá-la com os imperativos da juridicidade. Mas isso tudo tem que ser feito a partir de uma dialética que seja racional. Então, me parece que é super importante a gente construir uma narrativa em favor de um controle firmado a partir de uma racionalidade, que comece no gestor, passa pelo agente controlador e favorece o adequado desenvolvimento da função jurisdicional. Essa é uma oportunidade para somar inteligências para a solução, né? No controle judicial de políticas públicas, em especial, é uma oportunidade em que você tem agentes de elite participando, né? Você tem o Ministério Público, que é um agente com uma formação especial, você terá a Advocacia de Estado participando, você tem o Judiciário. Isso tem que ser visto como uma oportunidade de soma de esforços, para que todos nós contribuamos para aquilo que efetivamente é o mistério de nós todos, a Advocacia de Estado, Ministério Público, Defensoria e Judiciário, que é a concretização da Constituição. Isso é, em última análise, a tarefa de todos nós. Cada um contribui para isso com aproximações diferentes, mas essa é a tarefa de todos nós. E nós só vamos conseguir fazer isso a partir de um exercício racional, não do exercício apaixonado, não do exercício subjetivo, né, que abandone a discussão racional. E de modo que esta é a minha pregação nesta matéria, né? É preciso que a gente esteja pronto para defender o seu argumento de maneira racional, porque senão não é argumento, é só opinião, e opinião todo mundo tem uma. Obrigado.